Temos uma pergunta aqui no Facebook. Meu filho tem falta de ar e diarreia ao tomar leite, mesmo trocando para o zero lactose. Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque primeiro que existe uma confusão muito grande, o que é alergia alimentar, alergia ao leite, o que é intolerância ao leite. O leite ele é feito de basicamente 3 componentes: soro, proteína e açúcar, tá? E a lactose é o açúcar do leite. Da mesma forma como a frutose é o açúcar da fruta, a lactose é o açúcar do leite, como a sacarose é o açúcar da cana-de-açúcar. Então, o que é interessante é que você achando que retirando a lactose, o seu filho iria melhorar da falta de ar. E a lactose, ela não causa falta de ar, a não ser que ela aumente muito o volume abdominal e aquilo ali leve a um refluxo de ácido, e o ácido, por sua vez, leve a uma falta de ar. Mas na maioria das vezes, não. A lactose, ela causa problemas gastrointestinais, porque você não tem a produção adequada de uma enzima chamada lactase, que digere a lactose, ou seja, essa enzima é produzida no intestino e ela digere a lactose, então facilitando com que esse açúcar seja digerido e você elimine naturalmente ele nas fezes, né? Mas o que acontece no paciente que tem intolerância à lactose? Você não digerindo o açúcar, as bactérias intestinais, elas acabam se alimentando desse açúcar e elas se multiplicam no intestino, fermentando o seu intestino, então elas produzem gás. Então por isso que o paciente que tem intolerância à lactose, ele tem um aumento do volume abdominal, ele tem uma quantidade muito grande, muito exacerbada de gases, e também pode haver diarreia, porque como essas bactérias elas se multiplicam em grande quantidade, são bactérias que não deveriam se multiplicar, mas como elas têm esse açúcar para usar e para se multiplicar, você acaba tendo diarreia, porque essas bactérias induzem o intestino a levar a um desarranjo intestinal. Tá? Mas, como você havia falado, a intolerância à lactose ela não causa, em sua maioria das vezes, falta de ar. É importante você procurar um médico. A alergia alimentar ao leite ela é justamente um fenômeno um quadro clínico bastante definido. Você tem a diarreia, você tem as manifestações dermatológicas, você tem a manifestação respiratória e podendo levar também a manifestações cardiovasculares. Então, você tem 2 manifestações. É lógico que não dá para afirmar um diagnóstico se você tem alergia ou não ao leite, mas é importante você procurar um médico para que ele possa enquadrar você, ver se o quadro clínico do seu filho se enquadraria numa alergia alimentar e indicar o melhor tratamento para essa alergia alimentar. Eu digo, se realmente for confirmada a alergia, a hipersensibilidade ao leite, infelizmente você tem que retirar esse leite, não tem como mantê-lo, tá? Mas ao mesmo tempo tem muita gente que acha que tem alergia ao leite e não tem, mesmo com teste alérgico positivo ao leite. Nós sabemos que o teste alérgico ele não é indicativo de diagnóstico exato para alergia alimentar ao leite. Tá? Primeiro que o teste alérgico só consegue ver um tipo de hipersensibilidade. Tá? E mesmo quando positivo, se o paciente não tiver o quadro clássico, o quadro clínico clássico de alergia alimentar ao leite, ele não precisa retirar o leite. Porque até se ele retirar o leite, essa retirada do leite pode aí sim levar uma hipersensibilidade, porque você retirando esse alimento, você não causa uma tolerância ao longo prazo usando o alimento, tá? Então, tendo teste alérgico positivo, não é indicativo de você retirar de imediato o leite. Você tem que procurar um médico especialista e ele então entrar num diagnóstico mais definido, mais preciso, para que realmente essa manifestação ela seja confirmada. Aí sim, confirmando a manifestação, o único tratamento que existe é a retirada total do leite. Mas aí os pacientes me perguntam, doutor, mas eu ouvi na televisão que tem um pessoal fazendo dessensibilização com leite, ou seja, você inicia baixas doses do leite, vai dando aos pouquinhos, isso vai dessensibilizando. Sim, tem gente séria fazendo isso, mas não pode ser aplicado em todas as clínicas porque ainda está sob caráter experimental. E também, como a hipersensibilidade ao leite é uma coisa grave, o paciente pode morrer de anafilaxia, de choque anafilático, nós não orientamos que isso seja feito de forma não orientada pelo médico. Tá? O que nós orientamos é que você procure o médico e procure os centros de referência que façam essa dessensibilização para ver se você se enquadraria nesse público.
tá bom? Mas por enquanto ainda não tem nada definido em relação à dessensibilização. Esse procedimento está sendo aplicado de forma experimental e por gente séria, gente realmente de evidência científica no nosso país e internacionalmente, mas infelizmente ainda não existe um consenso mundial pela dessensibilização do leite, tá bom? Então a nossa orientação é que não faça o tratamento com o leite, a dessensibilização com leite, e retire totalmente o alimento e seus derivados também. Não adianta tirar o leite, tem que tirar leite e derivados.